de todo o sacrifício do Senhor Jesus. Faz menção da nossa reconciliação por Ele, com Ele. Faz menção do perdão dEle através de nós. Quantos precisam do perdão do Senhor? Diga: eu preciso, Senhor, do teu perdão. Eu preciso, Senhor, ser reconciliado nessa noite. Amém? Glória a Deus. Vamos ler aqui. Só dar uma lembrada aqui que ainda estamos com problemas técnicos, ok? Então quem puder aí, acompanhe na sua Bíblia, que eu acho que não vai ser transmitido aqui na tela. Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 11. Diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Diga assim: até a morte. E morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Coloque sua Bíblia nas suas cadeiras. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós temos um propósito, que é estar na Tua presença, ouvir a Tua palavra, Senhor, e sermos transformados a cada dia, Senhor. A Tua palavra, Senhor, ela tem poder para isso, Senhor. Oh Deus, queremos glorificar a Ti mais uma vez, Senhor, e exaltar o Teu nome, Senhor, porque somente o Teu nome está acima de todo nome, Senhor. Oh Deus, nós fazemos menção também, Senhor, a todos aqueles que vão se dobrar diante de Ti. Nós acreditamos na Tua palavra. Nós acreditamos, Senhor, naquilo que o Senhor já fez por nós na cruz. E nós glorificamos a Ti mais uma vez. Nós agradecemos a Ti, Senhor, por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito. Por tudo que o Senhor representa em nós, Senhor. Por todo o sacrifício, Senhor. Por toda a renúncia, Senhor, que o Senhor fez na cruz. Nós agradecemos a Ti, Senhor. Essa noite é uma noite de celebrar, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez. E nós, Senhor, estamos aqui, Senhor, para sermos agraciados por Ti, Senhor, pela Tua presença, pela Tua glória. Por isso eu te peço, Senhor, enche a Tua igreja com a Tua glória. Enche cada coração, Senhor, com a Tua presença, meu Deus. Oh, Senhor, existem corações aqui, Senhor, que estão entregues a Ti. E existem também corações resistentes, Senhor. Mas o Senhor trabalha, Senhor, em cada um deles, Pai. O Senhor trabalha, tira toda a resistência, toda a dureza. Vai tirando, Senhor, vai colocando o Teu queimor, Senhor. Porque estamos, Senhor, nas últimas horas, nos últimos tempos, Senhor. E não queremos perder tempo e nem ficar aqui nesse mundo. Nós queremos, Senhor, cumprir o Teu propósito, Senhor, que é vencer até o fim. Somos vencedores e somos mais que vencedores. E queremos vencer até o fim. Pai, nos abençoa. Nos toca nessa noite. Me usa, Senhor, como Teu instrumento, Senhor. Oh Deus, eu estou aqui para glorificar o Teu nome, Te exaltar, Te engrandecer. Agradeço, Senhor, pela Tua igreja. Agradeço, Senhor, pelo Teu filho, o Teu servo, o apóstolo Carlos. Te agradeço pela minha família, pela minha casa. Te agradeço, Senhor, pelos Teus levitas. Te agradeço, Senhor, pelos Teus pastores dessa casa, os presbíteros, Senhor, os evangelistas, os diáconos, os obreiros,
todo corpo de membro, Senhor, cada visitante neste lugar, Senhor, que possamos receber da Tua presença, que possamos receber da Tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Afasta daqui todo o mal, toda a distração, toda a sonolência, Senhor. Oh Deus, todo o espírito ativo, Senhor, altivo. Oh Deus, todo o espírito resistente, Pai. Oh Deus, quem somos nós diante do Senhor, meu Deus, para resistir a essa presença? Por isso eu te peço, Deus, em nome de Jesus, fica aqui, Senhor, nessa noite. Fica conosco nessa noite, meu Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Podem sentar, igreja. Você já cumprimentou o seu irmão? Diga, meu irmão, esse é o culto importante. Porque o culto é importante, você é importante. Amém? Aleluia, Deus. Esse texto que nós lemos aqui, para mim é um dos textos mais maravilhosos. Um texto que de verdade é um texto poético. É um texto que faz menção assim da humanidade de Jesus. Do quanto que ele se submeteu, do quanto que ele se esvaziou, do quanto que ele se tornou como nós. Abriu mão da sua divindade, abriu mão da sua majestade, abriu mão do ser Deus. Nós lemos aqui um texto maravilhoso, que para mim ele é comparado com o texto que está lá em Romanos capítulo 11, a partir do verso 33. E aos estudiosos, quero que me ajude. Fala o quê? Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão imensuráveis são os seus juízos, e tão indescrutáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Quem compreendeu a mente do Senhor? E quem deu a Ele para que seja restituído? Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. É para Ele, tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Toda a grandeza, toda a majestade é do Senhor. A cruz, ela não só aponta para o céu, mas a cruz, ela aponta para a terra. Porque através da morte de Jesus e da ressurreição dele, Satanás foi esmagado. E a cruz também aponta para os lados. Diga assim, eu faço parte dessa direção. Porque a cruz, ela tem o poder de nos reconciliar com Jesus. Olhe para o seu irmão mais uma vez. Diga assim, meu irmão, a cruz te reconciliou com Cristo. Amém? E esses dois textos que eu citei aqui, que nós vamos ler novamente Filipenses, para ficar mais guardadinho aí no seu coração. Para mim é um texto poético, porque é de uma riqueza tremenda. Porque toda vez que um texto menciona a grandeza de Deus, meu Deus, sabe o que acontece? O homem, ele não está olhando para si. O homem, ele não está se preocupando com as coisas. O homem, ele faz questão de mencionar a grandeza de Deus. Pouco importa a ele o que vai ser de amanhã. Pouco importa daquilo que vai acontecer daqui a algumas horas. Ele quer glorificar a Deus. E foi isso que Paulo fez.
Paulo é tremendo quando ele enaltece e quando ele fala da grandeza de Deus, mesmo sendo Deus humano. E aqui nós vamos ler novamente Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Eu queria que toda a igreja pudesse acompanhar. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está nos convidando a sentir o mesmo sentimento que o Senhor houve. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O que, pastora? Que sendo em forma de Deus, nós não somos Deus, nós somos pequeno Deus. Não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, nós nos colocamos sim como humano, como seres humanos, que falhamos, que erramos. O versículo 7 diz mais: aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Seu coração está disposto a se humilhar diante do Senhor? A reconhecer a sua pequenez e a grandeza de Deus? Porque isso o Senhor fez. E o Senhor nos convida a abandonar, a renunciar todas as coisas que faz a gente ser menos humildes. O quê? A falta de obediência, a falta de se humilhar diante do Senhor, de reconhecer as suas falhas, de reconhecer que você tem um Deus. Isso tudo nos faz ser seres que não são humildes. O Senhor se humilhou em obediência à vontade do Pai. E Paulo, ele cita nessa passagem também um sentimento de amor de Jesus. Um sentimento de amor e, ao mesmo tempo, um sentimento de renúncia. Na verdade, a renúncia não é um sentimento, mas é uma prática. Eu decido deixar de lado tudo aquilo que traz para o centro, que não é Jesus. Eu renuncio. E essa noite o Senhor quer nos convidar a nos humilhar e a renunciar. Que não existe humilhação sem renúncia. Quando você se humilha, você escolhe a deixar de lado todas as coisas que te agrada para agradar a vontade do Pai. Porque essa sim é mais preciosa, é mais importante, mas tem poucos que são corajosos. São poucos que largam aquilo que é o seu afago, é aquilo que te faz bem. Mas o Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus. Antes, com a forma humana, ele renunciou à sua divindade. O Senhor renunciou o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade. Ah, pastora, mas eu não tenho nada disso. Quem disse? Quem disse? Porque dizem que quer conhecer o homem, dê o quê? Dê poder. Quem faz a gente ter esse poder? Às vezes é o ego. E é esse poder que o Senhor quer que a gente abra mão.
esse poder de colocar a sua vontade como o centro da sua vida. Então, deixe marcadinho essa passagem, para que você leia em tempo e fora de tempo. Que nem a gente pregar, né? Em tempo e fora de tempo. Porque o Senhor nos ensinou, através da boca de Paulo, que ele renunciou à sua grandeza. O Senhor poderia vir como forma de homem também, sendo rei, né? Não existe rei. Existem pessoas importantes aqui nessa terra, mas o Senhor renunciou à realeza daqui da terra. O Senhor renunciou o poder que ele poderia ter nessa terra, para ser como escravo, para ser como servo. E nós precisamos imitar ele, na condição de sermos servos. Porque muitos de nós ainda não sabemos servir. Muitos de nós ainda achamos que sabemos servir, mas não sabemos. E eu me coloco também na condição de aprender mais com Jesus, de ser cada vez mais imitadora dele. E porque Jesus, ele renuncia a tudo isso? Porque Jesus, ele renuncia a majestade? Jesus, ele renuncia a tudo isso por conta de um propósito. O propósito, queridos, é trazer a regeneração para as nossas vidas. É trazer a reconciliação. O propósito da cruz foi nos trazer a salvação eterna, para que nós possamos chegar a sermos dignos novamente, de termos novamente essa presença que visitou Adão em comunhão. O Senhor, através do sacrifício de Jesus, ele nos entregou. E é enganoso o coração de quem pensa que o Senhor não está ceando conosco, não vai cear conosco, porque ele diz que é em memória dele. O Senhor está vivo, amém? O Senhor ressuscitou. E é essa palavra de esperança que ele nos traz todos os dias. Eu queria que vocês abrissem aí João, capítulo 1, verso 1. Nem precisava mais.
tem um propósito. A cruz foi um propósito. Tem alguém aí com a voz abençoada aí para ler? Atos capítulo 2, verso 23. Atos 2, verso 23. Bora, igreja, para a gente não dormir. Aí fala de um propósito. Esse versículo aí fala da presciência, que significa o conhecimento antecipado. O Senhor sabe de todas as coisas. E tudo aquilo que Jesus viveu, passou, fez parte da presciência de Deus. Fez parte de um propósito. Mas se Deus sabia que o ser humano ia pecar, por que não criou um dispositivo para ele não pecar? Porque Deus não quer nenhum robô adorando a Ele. Quer pessoas de consciência que saibam o que é certo e o que é errado. Que ao escolher Ele, ao decidir andar com Ele, escolha por consciência. Porque Deus não criou robô. Deus criou seres humanos que pensam, que escolhe, que tem poder de decisão. E nessa noite é isso que o Senhor quer de nós. Que a gente aprenda a se humilhar, aprenda a reconhecer as nossas falhas e aprenda a depender dEle, a depender de Deus. Porque se fosse assim seria muito fácil. Deus ele fez um plano B, Deus não fez plano B. A cruz não foi plano B. Deus sabia que o homem tinha essa capacidade de pecar. Mas claro, como um pai, como criador, Ele queria que a gente dissesse não ao pecado. E não Ele criasse um dispositivo para falar assim, não peque. E aí a gente voltasse em si, seria, né? Seria algo maravilhoso, mas não. Deus, Ele quer que a gente, naquele momento, a gente escolha por Ele. Naquele momento, que façamos igual ao Filho dEle. Que sofreu, assim que Jesus se batiza, o Espírito Santo de Deus leva ele para um deserto, para ali o diabo tentou ele de todas as formas, mas o diabo não conseguiu. Todas as vezes que o diabo criou a situação, Jesus ele golpeou o diabo através da palavra de Deus. João capítulo 17, o verso 1 e o verso 5. Eu queria que alguém lesse o versículo 1. Esse momento o Senhor estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Ele olha para o céu e ele diz: Pai, glorifica o teu filho. Ele diz que é chegado a hora. Que hora? A hora do Filho do Homem ser glorificado. Gente, o mais interessante é que Jesus, ele viu a cruz como glorificação. Jesus, ele olha para o Pai. Ele sabia que a hora dele estava chegando. Mesmo que os discípulos nem ainda estavam se dando conta do que ia acontecer. Jesus, ele olha para o céu e diz: é chegada a minha hora. É chegada a hora.
E ele pede para o Pai glorificar. O versículo 5. O verso 5, quem pode ler aí, por favor? Ele pede a glória que o Senhor entregou a ele antes do mundo existir. Ele reivindicou a glória dele. Ele viveu, ele escolheu viver nesse mundo sem glória, sem divindade. Ele escolheu, mas na hora de glorificar o nome do Senhor, na hora de dizer assim: Satanás, eu venci através da minha morte, através da morte de cruz, o Senhor, ele foi glorificado novamente. Ele reivindicou a glória dele. Glorifica-me tu, ó Pai, com glória. Aí eu fiquei me perguntando, mas Jesus, ele ia receber toda a glória novamente quando ele for ascendido ao céu. Mas essa glória que o Senhor pediu, gente, eu vou dizer para você que foi o próprio Cristo que me revelou. O próprio Espírito Santo falou comigo nessa tarde que a glória que ele pediu, que ele reivindicou para o Pai, foi para que fosse compartilhado com a igreja. Essa glória, nós recebemos essa glória quando nós estamos aqui na igreja, quando nós exaltamos ao Senhor. Estamos debaixo dessa glória. Estamos debaixo dessa glória. O Senhor compartilhou a glória dele com nós. O Senhor compartilhou a glória dele com nós, com a igreja dele. Porque sem a glória de Deus não ia ser a mesma coisa. A nossa vida não ia ser a mesma coisa. Porque ia ter o mesmo significado se a gente estivesse no mundo. Mas quando a gente recebe o Senhor Jesus, recebemos os atributos dele também, de vencedor. Nós recebemos a glória dele não para ser exaltado, não, mas para viver debaixo de uma glória, para vencermos o pecado, para andarmos em santidade, para andarmos de glória em glória até a volta de Jesus. Não estamos sozinhos. Não estamos sem essa unção que ele compartilhou conosco. O Senhor diz: Pai, traz para mim novamente a glória que eu recebi desde antes a criação do mundo. Mas o Senhor, ele compartilha essa glória com a sua igreja. Se fazemos parte dessa igreja, estamos debaixo da glória do Senhor. Se fazemos parte da glória do Senhor, se fazemos parte da igreja do Senhor, estamos debaixo dessa glória. Levante suas mãos e diga assim: Senhor, obrigado, Senhor, porque o Senhor compartilha com os teus filhos, com todos aqueles que creem em Ti, a Tua glória. Aleluia, glória a Deus, aplauda o Senhor. Estamos debaixo dessa glória. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Estamos vivendo um tempo de glória no Senhor. Queridos, eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês. O que a cruz, ela representa para você? O que a cruz aponta? O que faz sentido a cruz na sua vida? Porque para mim fez muito sentido. E eu quero falar até para vocês que se encontram frios, se encontram ainda confusos, sem saber ainda o que quer. Eu sei que você chegou nessa noite, não foi à toa, porque você está aqui em um culto de celebração da ceia. Então, se você está aqui nessa noite, é porque você veio arrependido, você veio aqui disposto a sair daqui transformados, cheios da presença de Deus. E o Senhor tem isso para nos entregar nessa noite. Mas antes que pudéssemos reconhecer que somos falhos, somos pecadores, mas somos filhos, e podemos renunciar
todos os dias tudo aquilo que tira o Senhor do centro das nossas vidas. Eu queria que vocês repetissem isso. Diga assim: o império do inferno foi vencido através da cruz. O imperador do inferno foi vencido, porque Jesus, Ele pagou em sacrifício. Amém? Glória a Deus. Tudo que Jesus viveu naquele monte, onde o diabo ele foi para tentar Jesus, foi para que não houvesse a cruz. Foi para que Jesus abandonasse o propósito. Foi para que Jesus renunciasse àquele momento de decisão mais maravilhosa que houve. Jesus renunciou os seus atributos para viver, para ser disponibilizado em sacrifício. Tudo Ele padeceu por nós. Mas Ele saiu com um selo de garantia. Eu queria que vocês pudessem ir lá, Hebreus capítulo 2, verso 15. Como eu disse, a cruz é o lugar da declaração. A declaração de amor. Jesus, com 2 palavras, Ele colocou à prova todo o inferno e seus demônios, quando Ele disse: está consumado. Se imagine o inferno estremecendo. Tudo foi pago. Hebreus capítulo 2, verso 15. Quem pode ler? Hebreus capítulo 2, verso 15. O Senhor, Ele diz: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mesmo na cruz, sentindo dor, quase morrendo, Ele entregou o espírito dele a um Pai. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está o inferno, o seu agrilhão? Tudo foi vencido. O Senhor, Ele venceu. O inferno foi abatido. O inferno recebeu a sua sentença. O inferno já recebeu a sentença de morte eterna. Não tem mais jeito para o inferno, para o diabo, para os seus demônios. E aconteceu algo tão tremendo em Apocalipse capítulo 5, do verso 1 ao 5. Eu queria que toda a igreja pudesse acompanhar. João, ele teve essa visão tremenda. Capítulo 5, verso 1 ao 5, diz assim: e vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores.
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Amém? A morte deu vitória para Jesus. A morte de Jesus fez com que ele tivesse o poder de abrir os selos. Porque ninguém era encontrado nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir o livro. Que livro é esse? O livro da vida. É o livro da nossa existência. Porque só quem pode ter poder para abrir é aquele que fez por nós, como nós, que viveu nessa terra como homem. Só ele podia, porque ele venceu até a morte. Se Jesus não morresse, se Jesus não vencesse, se Jesus não tivesse ali em sacrifício pela humanidade, ele não ia ter poder para abrir o livro. Só que o livro foi entregue para ele. Não mais o cordeiro que morreu por nós, mas o leão da tribo de Judá, aquele que recebeu o poder do próprio Deus para abrir os selos. Só ele foi encontrado digno. Por isso João, ele teve aquela visão, porque ainda Jesus não tinha sido. Porque nesse momento, como eu já preguei aqui em Apocalipse, aquele momento o Senhor estava no inferno, tomando a chave do inferno. E o Senhor ascendeu ao céu em poder e glória e majestade. O próprio Deus deu tudo a ele de volta. Só ele, digno de abrir e de desatar os selos. E nós estamos aqui nessa noite. Somos dignos de sermos salvos por ele. Somos dignos de reconciliação. Não por nós mesmos. Não é sobre nós, é sobre ele. É sobre o sacrifício. É sobre tudo aquilo que ele padeceu por mim e por você. É sobre o que ele se tornou depois da morte. Amém? Glória a Deus. Quantos creem que o Senhor, ele está vivo, ele ressuscitou? E por isso nós estamos aqui nessa noite para fazer menção, todo o sacrifício por nós, tudo que ele padeceu. Lembre-se que o Senhor, ele quer adoradores de consciência. Você está aqui é para entender de todo o propósito, de tudo aquilo que o Senhor viveu, de tudo aquilo que o Senhor passou por mim e por você. A sua vida, querido, tem sentido. A tua vida tem propósito. Mesmo que você não diga, mas ninguém me vê, ninguém me enxerga, eu não recebo oportunidade. A sua vida tem sentido. A sua vida tem sentido desde o momento que o Senhor se entregou. Ele não foi forçado pelos romanos. Ele não foi forçado pelos judeus. O Senhor, ele escolheu. Ele escolheu viver o propósito de Deus em carne humana, em físico humano, porque de nada ia adiantar. Porque se fosse Deus viver tudo aquilo, não ia ter sentido. Ele resolveu ser como Simone. Ele resolveu ser como o auxiliar Flávio. Ele resolveu ser como cada um de nós. Padecer, ser cuspido, ser chicoteado, ser pregado. Porque a sua vida hoje tem sentido. A sua vida hoje tem propósito. Você tem um Deus que se sacrificou por você. E por isso, você pode crer. E você pode ter esperança que esse Deus que morreu na cruz, ele está aqui nessa noite para te dar novamente, para devolver a vida, para devolver a vida e
tem pessoas aqui que dizem: minha vida não tem sentido, minha vida não tem valor. Eu digo para você, querido, que a sua vida tem sentido e a sua vida tem valor. Você é especial. Você é especial e você tem um propósito. Só basta olhar para a cruz. Só basta olhar para a cruz e entender todo o propósito para a sua vida. Hoje você não precisa mais, sabe, desse sacrifício. Você não precisa se sacrificar, sabe, como tem muitos aí que fazem. Sobe escada de joelho. O nosso sacrifício tem que ser em prol da nossa santidade. Sim, nós temos que jejuar até Jesus voltar. A gente tem que se sacrificar em amor a Ele, a palavra dEle, para vivermos cada dia mais. Mas não, sabe, matando, tirando um pedaço da nossa carne. Isso não. O Senhor não quer mais isso. O Senhor quer que a gente viva uma vida com consciência, vivendo, sabendo para que nós estamos aqui nesse mundo. Sabemos para que nós estamos esperando. Por que nós estamos esperando Jesus? Para onde nós vamos? E a gente precisa disso. A gente precisa ter essa consciência. E todas as vezes que tem ceia, às vezes as pessoas me procuram: poxa, pastor, eu queria tanto estar ali, porque eu assisti o culto, mas não é a mesma coisa. E por que não vem? Por que deixa a fraqueza tomar conta? Por que quer ficar assistindo as coisas? Não, quer vivenciar tudo isso. O Senhor tem isso tudo pra gente todos os dias. O Senhor quer fazer de mim, de você, um instrumento vivo nas mãos dEle. Amém? Todos aqueles que querem ser instrumento dEle, fique de pé nessa noite, aplaudindo o Senhor, se rendendo a Ele. Aplauda mais forte ao Senhor. Só quem crê no sacrifício de Jesus, aplauda mais forte. Só quem crê na sua identidade como filho, aplauda mais forte. Só quem crê que o Senhor é Deus, aplauda mais forte. Glória a Deus. Louvamos a Ti, Senhor. Feche os seus olhos nessa noite. Tem alguém aqui nessa noite que deseja se entregar ao Senhor? Tem alguém aqui que deseja entregar a sua vida ao Senhor? Essa é uma noite propícia.